Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, com a temática A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Texto áureo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu evangelista Lucas, capítulo 1, versículo de número 31. A verdade prática, segundo o comentarista da lição. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida do ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A expressão concepção está relacionado à fecundação e também trata a respeito da sacralização, que é o que é sagrado, a vida no ventre materno sendo gerada. E contrariamos, segundo a Bíblia Sagrada, a cultura da morte. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 1, versículo 26 ao 33, 39 ao 45. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Deus é o autor supremo da vida. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. É ele que forma a vida. Por isso, as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno, conforme o texto de Salmo de número 139, verso de número 13 ao 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina diretamente. Nessa lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Lembrando que o termo sacralidade se aplica ao que é sagrado. Primeiro tópico, concepção de Jesus. Nós vamos estudar de forma sistemática, de suma importância, o anúncio do nascimento, a miraculosa concepção e a bênção do nascimento. O anúncio do nascimento, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, o expressivo em hebraico Miriam, que recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, conforme o texto lucano, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 27. O ser angelical
e faz uma revelação importante. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço homem? Lucas capítulo 1, versículo 34. A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção de Nazaré é profética, conforme o texto de Lucas capítulo 1, versículo 26. Pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi, conforme o texto bíblico de Lucas capítulo 1, versículo 27. Essas informações integram a profecia messiânica e tornam fidedigno o relato bíblico profetizado por Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. O próprio profeta Isaías, num tom poético, ele inspirado pelo Senhor declara: o Senhor Deus dará o sinal, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Livro do profeta messiânico, Isaías capítulo 7, versículo 14. E o salmista ratifica em Salmo de número 89, verso 3 e 4. É de suma importância que tenhamos em mente quem dá o recado para Maria é nada mais do que o anjo Gabriel. E Maria indaga porque não é conhecedora de relação sexual, estando desposada com José. Isso significa dizer comprometida para casar. É importante que se diga que Maria, segundo o contexto bíblico, declara, ela fora submissa à ordem de Deus, à vontade do Senhor. Importante também que se diga que a profecia do Antigo Testamento aponta para um Messias que viria e que seria aquele que é o herdeiro por direito do trono davídico, que fala a respeito da restauração plena da nação de Israel. Segundo, a miraculosa concepção. É importante que tenhamos em mente a grande diferença entre concepção virginal e nascimento virginal. A concepção virginal significa dizer o ato, o milagre, aonde a concepção inclui ali no ventre materno, que é a vida sendo gerada sem o auxílio do homem, ou sem o auxílio de uma relação sexual pré-concebida. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu algum sinal, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas capítulo 1, versículo 36. O testemunho das Escrituras e mulheres estéreis que ficavam grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção. Ao finalizar a mensagem, Gabriel ainda completa, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, conforme o texto de Sefer Kohelet, livro de Eclesiastes 11, versículo de número 5. Pois o Deus Todo-Poderoso dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Isso é uma dádiva, conforme o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina, conforme o texto de Salmo de número 127, verso de número 3. A propaganda progressista quer vilipendiar a família tradicional no sentido amplo da palavra, dizendo que simplesmente a família nada mais é do que uma opressão social do patriarcado. Porém, é importante que se diga que a família é a célula máter da sociedade. Antes que existisse o Estado, existia a civilização. Antes que existisse a civilização, existia a sociedade. Antes que existisse a sociedade, existia a família. Então é importante que se diga que a família é a célula máter que rege toda a sociedade. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida do ventre materno da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e Isabel. Isabel, esposa de Zacarias,
avançada em idade. Maria, a virgem desposada com José, que recebeu a virtude do Espírito Santo e engravidou de forma miraculosa. Uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de abrir o caminho, preparar o caminho para o Senhor, que é Jesus Cristo. E dentro do contexto bíblico, Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, Melech Olam, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Segundo tópico, a cultura da morte. Vamos tratar a respeito do projeto ideológico, o direito sobre o corpo e a prática do aborto. O projeto ideológico, a cultura da morte, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. É importante ressaltar que os mesmos que defendem os óvulos das tartarugas marinhas, obviamente que toda a vida deve ser preservada, os mesmos são aqueles que praticam a pregação em favor do aborto. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia. A eutanásia chamada boa morte, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante essas estratégias culturais, intelectuais e políticas, impôs-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo cara à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia. O que seria eugênia? O descarte do ser humano com alguma má formação, ainda no ventre materno, no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Importante que se diga que hoje os valores estão sendo invertidos. Estão com mais amor, dó pelos ovos das tartarugas marinhas do que pelos bebês nos ventres maternos. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, ou seja, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu próprio ventre. Portanto, que se diga que essa expressão meu corpo, minhas regras, cunhado pelo movimento feminista, se aplica a uma minoria que quer destruir outra minoria, uma verdadeira contradição. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a condição física e o comportamento humano. O slogan Meu corpo, minhas regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Olha que texto, Efésios capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, porque a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Lembrando que é de suma importância que tenhamos em mente que o nosso dever enquanto cristão é preservar a vida, tanto na vida física quanto na vida espiritual. É importante também dizer que estas tais precisam de ajuda. A prática do aborto. O que seria o aborto? O significado básico é o substantivo masculino que declara a interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez. É o próprio feto expelido ou retirado antes do seu tempo normal. Dentro dessa concepção de pensamento, desse nascimento da ideia, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo.
O termo gestação vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso, conforme o texto de Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo, para quem não sabe, Decálogo significa dizer 10 palavras, deca 10 logo palavra, logos palavra, concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Terceiro tópico, a sacralidade da vida. A vida é inviolável, o começo da vida, a posição cristã. A vida humana é sagrada em todo o seu momento, em toda a sua história, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Texto de Gênesis, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O chamado sopro, fôlego da vida dado de Deus ao homem, Jó 12:10. Trata a respeito do fôlego da vida. O termo fôlego em hebraico, ruach, espírito, fôlego, hálito do Senhor. E também a expressão nefesh, em hebraico, se aplica à alma, sede das emoções, a personalidade do ser humano, onde se armazena as suas emoções. Em grego, psche ou psique. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo de número 36, verso 9, e Salmo de número 90, verso 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o chamado relativismo, não fazer concessões, estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Paz nos senhores e as senhoras. Existem cristãos que defendem a cartilha progressista ideológica, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo de número 139, verso de número 13. Por isso, Deus é o autor da vida e só Ele tem poder de tirá-la. Deus é quem forma o ser humano vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e um homem em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a concepção até o nascimento, e por toda a sua vida Deus o ama. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula, um ser humano, possui identidade própria, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos do pensamento progressista. Terceiro, posição cristã. Qual é a posição? A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica infalível, que a vida ela deve ser preservada desde a sua concepção. Defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Dentro dessa questão, ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida pela própria
Palavra do Senhor, o nosso Deus. Conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico, conforme o texto de João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é autor e detentor da vida humana. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Se você gostou desta aula, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Até a próxima aula, querendo Deus, Lihitraut.